porção semanal Bereshit. Nem vou ler o texto, tá? Porque aparentemente é conhecido de todos e o importante é o conteúdo. Não precisa discutir aqui dias de 24 horas, aquelas questões todas. Há poucas semanas a gente viu no capítulo 1 e 2 de Eclesiastes, que está falando sobre os dias da criação. Fiz aquele esquema para vocês, do dia 1 até o 6º dia, quando foi declarado que Deus criou e descansou. São 2 textos, um fala que Deus criou e o outro não faz essa menção sobre o descanso. E a pergunta, conforme nós vimos, era justamente: descansou de quê? Houve criação? Não houve criação. Porque o que enfatiza é que descanso propriamente, no literal, seria ausência do trabalho físico. Conforme vai passando aí as perguntas, vai se chegar na seguinte questão: até o término do 6º dia, o mundo não estava preparado para receber aquilo que nós chamamos de espiritualidade. E tudo que tem no mundo, ele tem espiritualidade para poder ter vida, tá? Então, o que seria isso? Tem um texto famoso que é dito que Deus não acabaria mais o mundo. Não é isso não. É o texto que fala: agora a minha alma não contenderá mais com o homem, porquanto ele agora é alma vivente. Tá? Alma vivente ainda está na questão de que todos têm uma alma vivente. Tá? Todos, para existirem nesse universo, neste mundo criado por Deus, ele precisa ter espiritualidade. Então, o que é essa espiritualidade? É justamente aquele poder que vem de Deus, que faz todas as coisas existirem, tá? Portanto, isso não tem nada a ver com religião, porque a religião, ela vem bem depois com a criação do homem, quando se estabelece deuses e cultos. Aqui está mostrando como foi que Deus fez todas as coisas. Então, o conceito, em princípio, não existe religião, porque existe um Deus. Por isso falamos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Existe um Deus que criou todas as coisas para que pudessem ter um cenário, para que o homem fosse colocado neste cenário para desenvolver a missão dele. Agora, qual é a missão do homem, nesse sentido que eu estou falando? Não é a tua missão ainda. A missão do homem, como geral, é que todas as almas faziam parte do único que existia, que era Adão. Tá? Houve a famosa explosão e todas as almas foram lançadas por todos os lados, em fragmentos de fragmentos de fragmentos de fragmentos de fragmentos. Então, se um pecou, logo todos pecaram. Vocês vão lembrar de onde Paulo tirou uma frase dessa: se um pecou, todos pecaram. Justamente porque Adão Kadmon, o primeiro Adão, com o pecado dele, um pecou e todas as almas tinham existência com ele. Então todos nós viemos de onde? De um único lugar. Tá? Agora, pensando nesse ponto de vista, eu acho que no dia que eu falei isso, eu também tinha comentado que a questão religiosa, ela faz separação entre filiação. Então, Deus é pai de quem? Deus é pai daqueles que pertencem a uma determinada religião?
tá? Porque o texto em João fala que nem todos nasceram da vontade, que ninguém nasce da vontade da carne, do sangue, mas nasce da vontade de Deus. Tudo bem, até aí está certinho. A alma pertence a Deus, vem de Deus. Mas para falar que somente é filho de Deus, aquele que está ligado em uma pessoa existente, aí começa a complicar. Porque de onde vêm essas almas então? Ninguém tem o poder criador para criar. Agora, tem uma situação, para não fazer confusão, quando o homem que está na terra, ele peca, ele cria anjos, malignos ou benignos. E estes anjos que ele criou é que vai acompanhar ele no pós-vida, tá? Isso é uma questão também ensinada. Mas eu quero voltar na própria situação de que nós estamos na terra e sabemos que Deus escolheu uma nação. Como foi que Deus escolhe? Em Deuteronômio está escrito que de maneira alguma Deus escolheu Israel porque ele fosse alguma coisa. Ele não era grande povo, não era o maior dos povos. Simplesmente Deus fala que escolheu a Israel porque ele amou a Israel. Agora, como que se deu este amor? Tá, isso aqui é um conceito que existe conceitos aqui na Terra que é bem complicado a gente poder entender com a nossa mente. Tá? Dentro de determinadas dentro da minha área, a psicologia, existem alguns conceitos que é difícil as pessoas compreenderem e aceitar, tá? E um deles é em relação ao inconsciente, porque ele tem vida própria, você não controla, aliás, ele te controla e ele sabe de tudo. As pessoas entenderem isso, elas não entendem de jeito nenhum. Outro conceito difícil para as pessoas compreenderem é que ela se torna o maior inimigo dela própria. Também as pessoas não aceitam isso. Não querem aceitar, tem uma dificuldade muito grande para aceitar que você é o seu próprio inimigo, porque você é o teu sabotador. Você cria a tua destruição. Agora, esse conceito é que antes de criar todas as coisas, não sei se vocês lembram quando a gente falou alguma coisa sobre o livro Sefer Yetzirah. Então é assim, quando Deus, você tem a sabedoria. Se você pensar na árvore sefirótica, você tem aqui as três primeiras, você tem coroa, Chormá e Biná. Então você tem coroa que é Deus, sabedoria e entendimento. Essas três. Até aqui, isso não é mundo, tá? Isso aqui pertence ao superior. Isso aqui está com Deus. As demais que vêm abaixo, aí sim já vai poder ser colocado para este mundo, tá? Agora, a sabedoria, você tem na sabedoria em forma bruta. É como se a gente pudesse, exemplo assim, muito bobo, para que a gente tenha uma noção, se pensar quando você fala assim, diamante, você vai pensar naquele anel que a gente está acostumado, só que isso já está pronto, não é? Todo aquele brilho, aquela beleza, aquele valor já adquirido ali, ele já foi trabalhado. Mas quando você pensa num diamante como aquela pedra bruta que tem que ser trabalhada, ninguém pensa nisso. Aqui, quando a gente fala nessa sabedoria, isso aqui está antes da criação, porque ali se tem todo o conhecimento, mas não tem palavra. Não tem.
Só vai ter palavra quando você junta a sabedoria que está ligado com Biná, que é entendimento. E aí vai ter um nível de entendimento. Então, se você não tem entendimento, não adianta você ter aquela sabedoria que está ali, se é acessível por um lado, mas inacessível completamente por outro lado. Então, a quem pertence essa sabedoria numa forma bruta? Pertence a Deus e é Deus. Todo conhecimento ali está, para tudo. Mas ainda não tem como compartilhar nada disso, é inacessível. Semelhante àquela luz que a gente aprendeu lá no começo, que Deus precisou criar filtros e filtros e filtros e filtros, ele precisou ocultar a luz nele próprio, para que ele pudesse trazer o mundo à existência. Então ele vai esvaziar. A gente dá exemplo de dobra, igual dobra de barra de calça. É como se pegasse uma dobra, virou e tirou toda a luz que ali estava e pegou apenas um pequeno facho, uma faixa de luz, tá? Para que ali naquela faixa de luz é que o mundo se torna existente, tá bom? Também é um assunto complicado? Também é um assunto complicado, é verdade. Mas partindo desse ponto em que há essa ocultação, a partir desse momento, então, você tem que entender que Deus, ele está completamente fora de tudo. E aí se diz, você vive num mundo onde Deus não está. Por outro lado, você vive num mundo onde a presença dele é percebida em tudo. Tá? Porque você vê tudo que existe, só existe por causa daquela espiritualidade que nós falamos. Tá? E aí a gente vai lembrar do Shabat. É o Shabat que inicializa, portanto, esse processo que a gente vai chamar de espiritualidade. É aqui que vai dar o descanso para o homem. O descanso do homem não é o descanso do trabalho físico. O descanso do homem é justamente essa relação, esse contato com a divindade, com aquilo que se chama a espiritualidade, que é justamente essa junção entre a nossa alma com o Criador. E o interessante é que a física, a matéria física, ela afirma que todas as coisas, quando ocorre o famoso, a ciência não fala que é o Big Bang que traz à existência esse mundo, só que para ter essa explosão aí, todos aqueles átomos conhecidos hoje são os mesmos átomos que estavam presentes lá. Tá? Então, para ter aquela explosão, já tinha aqueles átomos lá. E a pergunta, de onde veio? Existe um Criador? Entendeu? Os cientistas, na verdade, alguns apenas que fazem essa volta, eles vão chegar nesse ponto. Mas, chegando nesse ponto, eles conseguem até prever, por lógica, o que aconteceu. Mas chega naquele ponto que você vai dizer o quê? Mas tá bom, começa daqui, mas quem fez esse daqui? Tá? É como se falasse assim, diz que você precisa ter uma cobertura de Deus. Aí se aprende na igreja que o pastor tem a cobertura de um outro pastor, que tem de um outro superior, que tem de um outro superior, que tem lá daquele presidente da igreja X. Aí eu pergunto para você, e esse presidente da igreja X? Ah, mas ele está ligado com fulano de tal. Ah, mas e esse? Aí vai ligando as coisas no mundo, as organizações. Só que vai chegar uma hora que vai ter que parar em alguém. Aí esse alguém, você vai perguntar, e esse recebe essa proteção de quem? De Deus.
Então é muito mais fácil você aprender a conviver já agora de cara com a cobertura de Deus, aprender a andar nos caminhos do Eterno, aprender a compreender os sinais que são nos dados. Então veja só, tudo é colocado como sinal. Fala-se da criação, você tem as estrelas, você tem o Sol, que é uma estrela, e você tem a Lua. Há uma profecia que diz, hoje sabe que o Sol é que joga a luz para a Lua, tá? Mas tem uma profecia que fala que os dois eram dois luminares, que tinham brilho igual. E aí, por causa de desobediência ou de questionar, aí é dito, uma palavra do Rebbe de Lubavitch, que a Lua diz, mas como pode, Eterno? É possível dois usarem a mesma coroa? E aí, quando a Lua faz essa pergunta, então Deus ordena que ela, tá certo, então vá e se rebaixe. E então a Lua, ela passa a ficar abaixo do Sol. Só que tem uma profecia que vai chegar, que no final do tempo a Lua vai voltar a ter o seu brilho. Agora tem uma coisa extremamente interessante. O Sol, ele é dito que nasce e vai se pôr, tá? Você entende esse período como dia. E o período noite? Cadê o Sol? Cadê o Sol? O Sol é a Lua? Não, isso que eu ia falar, para mim. Não, o Sol. A Lua brilha também, ela também ilumina. Não, mas não foi isso que eu perguntei. Eu estou perguntando, Andy, o Sol. Onde que ele está? Dormindo. Onde? Na eternidade. Quando você dorme, não, a resposta dela, você fala assim, a resposta boba. Não, a resposta é essa aí mesmo. E quando você dorme, o que acontece com você? A tua alma não sobe e ela não vai para aquele lugar. Aí vai depender, quanto mais uma alma pode se elevar no mundo superiores, vai ser de acordo com que ela conseguiu ter percepção do eterno aqui. Tá? Os caminhos são variáveis, tá? Isso vai de acordo com o que ela pensou, de acordo com como foi o dia, vai ser de acordo com o conhecimento, a santidade, tá? Então o judaísmo ele vai falar, por exemplo, do tzadik, que é aquele que conseguiu dominar seu Yetzer Hará. Ele sequer pensa, está dominado. E você tem o Rashá, é aquele que dá vazão a transgressão, tá? Rashá. E você tem o Benoni, que é justamente o intermediário, que é entendido como a grande maioria. Por quê? Porque ele oscila entre uma coisa e outra. E diz o texto judaico que, na verdade, o Benoni, a diferença dele vai ser justamente no caráter do coração. Enquanto o tzadik, ele pensa, ele nem chega a pensar, porque ele dominou já. Então ele está num processo de santidade. E ele não vai realizar de jeito nenhum. Ele pode até pensar, mas ele não realiza. O Rashá, ele pensa e realiza. E o Benoni, ele vai ficar oscilando, tá? Aqui eu chamo a atenção um livro que começou a me despontar lá na época cristã, e eu não sabia que era o ensino judaico isso, a gente aprende depois. O Watchmani, quando ele lança um livro que ainda seria muito bom os leitores de religiões aí lerem, que é O Homem Espiritual, são 3 volumes, 1, 2 e 3. E aqui ele fala justamente do homem da alma. Lá pro cristianismo ainda fala espírito, alma, corpo, tá?
mostrando que o normal do homem é cruzando os caminhos, tá? Isso não é muito diferente do que a gente vai poder falar do Benoni, que ele realmente vai ficar entre a ação de um tzadik e a ação de um rachá, tá bom? Lembrando que rachá é aquele malvado, é o transgressor, tá bom? Então, neste sentido, o que o Eterno faz? O Eterno, ele está fora de tudo isso. Antes que tivesse sequer a menção de sabedoria, afora tudo isso, ele pensou em Israel, tá? Nem se pensava na existência de um mundo. Ele pensou em Israel. E no que ele pensa em Israel, ele amou a Israel. Portanto, quando ele vai conversar, mais lá na frente, que vai falar que ele toma conselho com os anjos numa assembleia, ele vai falar da criação do homem. Então ali ele já tinha o amor, ele já é governado pelo amor que ele estaria criando no homem. Nessa porção que vai estudar no Zohar, também vai trazer no Zohar que a comunidade de cima, que é chamada comunidade de Israel, vai fazer menção justamente algo que está acima que desce e o que está embaixo que sobe. Sempre vai ter esse movimento. O que está acima reflete abaixo, o que está abaixo reflete acima. Então nós tínhamos falado que quando você dorme, a tua alma, ela sobe aos mundos espirituais. E aí, que tipo de mensagem que pode receber? São diversas, tá? Pode receber mensagens negativas, lançadas por negatividades, pode subir a um momento que tem até um sonho profético, que receba de fato uma mensagem, que aí vai ter que ter uma interpretação e vai por aí afora. Mas quando se fala do sol também como algo criado, quando ele se põe, ele sumiu da nossa vista, do nosso mundo. Ele, nesse período, o que ele vai fazer? Ele vai se renovar, ele vai se encher da presença divina, para que ele possa iniciar novamente o seu trabalho no outro dia, cheio do vigor. É nesse conhecimento que nós vamos ter aquela palavra da Bíblia, que é uma tradução errada das Bíblias, porque a palavra é diferente no hebraico. Porque se tem o conhecimento de como de fato o sol funciona. Então, a palavra que foi dada para o sol, que está na Bíblia, na maioria das versões, é detenha-te. Detenha-te, ou seja, ficar parado. E o que Josué fala não foi a palavra detenha-te, ele fala cala-te, tá? O processo de conversar, de cantar, de falar, tudo para Deus é que dá motivos para que ele caminhe. Se você manda alguém parar, é uma coisa, mas quando você impede dele ter essa fala com Deus, você vai fazer com que aquilo fique retido, parado. Tá? A mesma coisa, então aí mostra que enquanto a lua está brilhando, ela está brilhando porque ela está refletindo a luz que ela recebe do sol, e o sol está de volta ao lugar dele, da criação, assim como a nossa alma vai receber de Deus enquanto a gente dorme não é simplesmente para o nosso... É aqui que está um erro, que a gente está acostumado somente com aquilo que é material. Então, sempre foi ensinado para a gente na escola que você dorme para que todas as tuas funções do corpo ela possa descansar. O teu cérebro ele vai entrar numa marcha lenta, o mínimo para simplesmente governar o corpo.
para ter um descanso. A maioria das pessoas aprende assim na escola. Mas, na verdade, é que a criação, nós somos ser espiritual e material. Você tem a criação somente do espiritual e você tem o outro nível que é espiritual com material. Nós somos espiritual com material. O teu corpo é material, mas o teu corpo, sem a vida que alimenta o corpo, ele morre. E o que é a morte? É a retirada da espiritualidade. Retirou a espiritualidade de qualquer lugar, você decretou a morte. Então, o mundo tem existência por causa da espiritualidade. Mas o que é essa espiritualidade? Essa espiritualidade é justamente essa vida que Deus permite, que traz esse alimento como? Energeticamente falando, tá? Tudo é vibracional. Tudo é formado por átomos. E átomo vibra. Os 10 ditos de Deus da criação se encontram no primeiro capítulo de Gênesis. É formado e Deus diz, e Deus diz, e Deus diz, e Deus diz, e Deus diz 10 vezes. Então, aqui você já tem palavra. Se você já tem palavra, você já tem aqui o alfabeto, ou seja, o idioma. O hebraico é chamado das letras sagradas, letras santas. E você tem também o numeral, tá? Os números. Quando você já tem os números e você tem as letras, você já consegue juntar e já consegue formalizar as coisas. Então, o hebraico, como tem número de letras, número das letras, você consegue ter ali acesso a diversas sabedorias dos segredos de Deus, que são revelados justamente na forma de pronunciação, de permutação de letras, de somatório, de somar as letras iniciais ou as letras finais, ou você pegar a letra e tão somente você, como é que dá um nome nisso? Escrever a forma dela, entendeu? Você vê ali, por exemplo, um Aleph, e você escreve Aleph, entendeu? Então são diversos modos, é chamado Gemátria, tá bom? Que é essa parte numerológica da Torá. Revelações diversas até aqui. Então, nós descansamos, nós dormimos para que a nossa alma possa buscar o seu refúgio no lugar correto, tá? Isso é um descanso. E esse descanso que foi introduzido, ele foi introduzido com a presença do Shabat. Porque o Shabat, a palavra Shabat, ela significa descanso. Ela tornou-se conhecida como sétimo dia, mas é descanso. O descanso é a introdução da espiritualidade. Portanto, descanso semanal não é você descansar dos afazeres do teu trabalho, não é descansar fisicamente, mas é realmente ter um encontro com esta espiritualidade. Agora, a questão vai complicando um pouco mais. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas com liberdade. E a liberdade que vai determinando é que cada ser pode, inclusive, negar o seu Criador. É isso que é bonito. Tá? Deus não exige que os seres que estão aqui, embora estão ligados nele. Isso aqui é importante colocar de volta esse... lembra quando eu falei há pouco que Deus pensou
Quando ele pensou e ele visualiza, então ali ele se liga a Israel. Só que não tinha nada à existência. O homem não tinha sido feito, não houve pecado, não houve eleição, não houve nada. Tá? Quando essas coisas ocorrem lá na frente, e Deus escolhe fazer com que as almas venham habitar este lugar, lembrando que este lugar foi criado da parte de Deus em forma de amor, justamente para que o homem pudesse ter a sua existência para corrigir o erro. Então, por um lado é assim, é aqui que confunde um pouco. Vai se dizer sobre reencarnação, tá? Reencarnação é uma coisa que existe para o judaísmo, existe na criação, mas não é do jeito que a gente aprendeu vulgarmente por aí, porque reencarnação ela é muito colocada no sentido do espiritismo e não é daquele jeito, tá? Essa doutrina aí, ela vem aí em torno de 1700 e nós estamos falando de algo que aconteceu antes que o mundo fosse criado. Então isso, o nascedouro disso é em Deus. Por quê? Porque como nós estamos em fragmentos de alma, é possível que um fragmento, que eu tenha aqui comigo na minha alma, um fragmento da alma de uma outra pessoa. Por exemplo, quando Deus permitiu que a gente tivesse um começo no judaísmo, nós não tivemos ajuda de ninguém. Não veio nenhum judeu aqui, ninguém viu nada de nada. Então, como foi que a gente conseguiu entrar nisso e captar as mensagens de uma forma correta, sendo que é bastante complicado? É muito provável que Deus permitiu que num período de tempo, ou seja, um fragmento da alma de um sábio, por exemplo, estivesse na minha alma. Sabe a gravidez? É um período de 9 meses, não é isso? Então, o termo hebraico é gravidez, que chama Ibur. Então, essa alma de um sábio, por exemplo, ela vai ficar comigo, fazendo parte da minha alma. No tempo que essa sabedoria vem dele, não vem de mim, vem da alma que está em mim, tá? Um outro assunto que está falando disso, que você vai aprender sobre isso na Torá, é quando fala do casamento levirato. O que é o casamento levirato? Alguém lembra quando fala assim, casamento levirato, você sabe o que é? Você sabe o que é, talvez você não está associando o nome. O casamento levirato é o quê? Quando você tem 2 irmãos, 3 irmãos, um morre sem deixar descendência, então a viúva vai ter filho com o irmão que está vivo. E o filho que vai nascer não vai ser dele, mas vai ser do irmão dele que morreu. Tá? Esse é o casamento levirato. Um mistério que você pode saber, mas também que não deve compreender, é o seguinte. Será que eu falo disso? Aí tem que pensar. Olha, vou dar um exemplo, procurar ser o mais simples possível. Um homem casa-se com uma mulher, tá? E aí um homem está com uma mulher. Aí há uma separação. E essa mulher vai ser de um outro homem. O filho que ela tiver, não é garantido que o filho seja do marido que estava com ela, mas pode ser do primeiro marido. Aí você vai falar, como? Porque você está pensando tão somente no espermatozoide. Só que quando aquele espermatozoide entra no corpo dela, já havia o material do outro marido. Então, o que é? Por que a gente pensa em espermatozoide? Porque nós estamos acostumados com as coisas materializadas.
e o mundo funciona não são das coisas materializadas, são das coisas que existem, mas que o teu olho não enxerga. São das coisas chamadas espirituais. Tá? É sabido pela ciência que um espermatozoide pode ser modificado até 72 horas. Por isso que quando leram na forma evangélica o livro do Daniel Mastral, Filhos do Fogo, é dito lá que havia uma manipulação genética, que eles faziam duplicidade. Esses tempos atrás aí, um deputado, alguém entrou na justiça e está alegando que o presidente Bolsonaro, ele tem cópia dele, que não é só ele, tem outros. Você dá risada, mas isso entrar na justiça, querendo interditar essas coisas. No livro citado, é dito que pega-se um dia, tem todos aqueles preparos que eles falam, aquelas festividades, tal, e faz uma coleta daquele material genético. E aquilo é armazenado. Para depois, se for possível, faz uma cópia. Durante muito tempo, o Mastral relata que o medo dele era esse, que eles poderiam destruir ele como pastor lá, como aquela pessoa no meio, iria aparecer um igual a ele, mas que não era ele, que a Irmandade então tinha manipulado, ou seja, colocaram. Então isso para ele era conhecido. Só que esse conhecimento, ele também é um conhecimento do Talmud, tá? Que é disso que eu estou falando. E você vai ler isso no Zohar quando se diz. O que acontece? Aquilo que é o material genético, então, do primeiro marido com o segundo marido. Vou dar um exemplo, o mesmo exemplo, só que de uma forma mais simples. Hoje em dia, falando aqui em termos de mundo, a sexualidade, o ato sexual, ele está vulgarizado. Então você não tem um ato com teu companheiro. Se tem ato com companheiros. Um dia na outra semana outro. Aí a pessoa fica grávida. A gente pensa assim, quem é o pai? Aí a pessoa fala, eu não sei quem é o pai. Porque semana passada saí com fulano de tal, mas eu também saí com fulano de tal e com fulano de tal. Ou seja, os três podem ser o pai da criança. Só vai saber depois que nasce se fizer o exame. Não é isso? Tá. Agora, olhando para o lado espiritual, o material genético que entrou de um homem, lá dentro já vai ter de um outro homem e também vai ter de um outro homem. O que vai vingar é aquele que tem maior carga de espiritualidade. Vai ter uma luta dentro do corpo. E o que vai prevalecer, sabe a luta que a gente aprende na escola, que é um espermatozoide só, que são 600 milhões que entram, mas um só vai ser o campeão, que vai fecundar o óvulo? A ideia é essa também. Então você pensa, esse campeão, ele vai estar lutando com outro espermatozoide, só que esse outro é de outro homem. Ou seja, se complicar, são vários homens. Ela saiu aí com cinco parceiros. Então, quem que vai vingar ali para ser o pai da criança? Não é o último, mas é aquele que tem a maior carga espiritual, que vai vencendo, que tem a força. Grosso modo falando é isso. Você vai falar, é fácil entender isso? Claro que não é fácil, porque as pessoas não estão acostumadas com coisas espirituais, elas estão acostumadas com coisas fisicamente falando, tá? A medicina trata de coisas fisicamente falando, e a medicina alternativa trata de coisas. Por que fala de coisas espirituais? Porque são coisas que estão acontecendo no corpo, mas que está além da matéria, além daquilo que o olho está vendo. Está mexendo com força sutil, ou seja, com aquilo que é
energia, tá? Então, para a gente encerrar, de um jeito grosso modo para você entender, o que é espiritualidade? Eu que estou perguntando para vocês. O que é espiritualidade? Pode pensar o que a gente falou. Vai puxando aí pelo que a gente... Nada? Tá, eu posso falar que a espiritualidade é a alma. Você não fala assim, qual é a alma do negócio? O que quer dizer essa palavra no dia a dia? Qual é a alma do negócio? Qual é o X da questão? Você está querendo dizer o que é que dá vida a isso? O que é que dá vida ao teu corpo? O que é que dá vida ao mundo? Por que vamos direto lá no que Eclesiastes fala. Você tem o dia 1, dia 2, olha, grosso modo falando, diz que, por que o homem foi criado no sexto dia? Uma linha científica vai dizer que seria impossível o homem ter vida se ele fosse criado nos dias anteriores, porque a forma como Deus foi adicionando, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, o homem só teria essa vida que nós conhecemos, ele só poderia ser criado no sexto dia mesmo, tá? Não teria como ser diferente, ele não teria como sobreviver, tá? Mas nós também dissemos aí que o comentário de Eclesiastes, capítulo 1 e 2, vai mostrar que até o sexto dia, o que é que não estava presente então? Literalmente, a espiritualidade. Deus não tinha trazido Ele próprio, a força dele, a presença dele aqui. Tem uma coisa que vocês conheciam muito, pelo menos de nome, na época evangélica, e também se conhece muito na parte judaica. Na parte judaica se diz presença divina, Shekhinah, tá? É a presença divina. No tempo evangélico também se falava de Shekinah, que também é a presença divina. Essa presença divina de Deus não é uma forma de relacionamento com a divindade? Ora, espiritual com espiritual. O adicionar nas coisas a espiritualidade é o que faz o mundo ser vivente, ser existente. Tá bom? Agora, veja só, o mundo tem uma espiritualidade. A pedra tem uma espiritualidade? Tem. O passarinho tem? Tem. Os animais têm? Tem. A vegetação tem? Tem. Agora o homem tem essa espiritualidade e foi dado a ele uma alma. Então o homem tem uma alma que é espiritual. Eu sei que fica difícil falar isso, fica até feio, mas já se pensa que a alma é espiritual. Então você tem o termo de Gênesis que é alma vivente. A alma vivente é esse sopro de vida, é essa qualidade de vida, é essa existência que Deus determina para que tudo tenha a existência. Mas o homem, ele está acima das demais classes. Que classe? Você tem o mundo mineral, vegetal, não é? E você vai ter a parte do ser humano que vai estar acima de todos. Por que ele está acima de todos? Você tem o reino animal. Então você tem lá, eu disse, mineral, vegetal, animal, e vem o homem. O homem está acima de todos.
Outra coisa que você percebe é que também é uma coisa crescente. O mineral, que é o primeiro reino, está lá na terra, ele é absorvido pelo vegetal, pelas raízes. O animal come o vegetal e você come o animal. Tá? Até aqui você percebe que vai tendo uma elevação da matéria. Veja só, o mineral sobe porque ele é comido pelo vegetal. O vegetal e o mineral aqui sobe porque ele foi absorvido pelo animal. E o animal, que nesse caso tem o mineral, o vegetal e o animal, sobe porque ele é consumido pelo homem. O que você ia falar? Por isso que a espiritualidade é a alma, realmente. Por isso que ela sai do corpo, né? É espírito. A alma sobe para que ela vá à presença do Criador, tá? Restaurar. O animal não tem essa alma que sobe. Então, não confunda a alma. Quando fala alma vivente, é aquilo que tão somente faz ter existência. Todas as demais coisas têm uma alma vivente. O homem tem a alma vivente e a alma animal. Tá? A alma propriamente que faz ligação com Deus. Bom, então eu pergunto, o que é essa espiritualidade? É esse poder que é trazido à Terra, que Deus trouxe para que faça com que tudo tenha vida. Essa espiritualidade, se você tirar isso do mundo, acabou o mundo. A pessoa morre quando é tirada a espiritualidade dela. Tá? Mas a pessoa também vai perdendo espiritualidade. O que seria perder espiritualidade? E o que é perder vida? Não, tá certo também. Ficar doente também é uma forma de perder espiritualidade. O que é perder? No jargão aí, uma pessoa que tem luz, ela tem vida. É o que se diz aí, ó, a pessoa tem luz, né? Aí fora você vai conversando com pessoas, vai falar assim, olha, fulano tem luz. Tá certo, tem luz. Então significa que ele tem bons conceitos, ele tem boas atitudes, ele tem bons princípios. Veja que em nenhum momento está falando que ele é filiado a uma religião. Tá? Depois, quando fala assim, essa pessoa, se ela não tem luz, é dito que ela está oprimida, que ela está escura, e aí se faz uma menção a coisas ruins, ou seja, a pessoa está ligada com o negativo, tá? Com coisas, escolhas erradas, presença errados, amigos errados e um monte de coisas, tá? E faz essa pessoa... Agora, nesse tipo de coisa, eu tinha perguntado o que é ter vida e perder vida. É aproximar-se do Deus Criador, nesse sentido que eu estou chamando de Deus, que é o autor dessas forças, tá? Aproximar-se de é ter vida, afastar-se de é perder vida. E como ocorre essas coisas? Justamente pela liberdade que o Eterno concede. Veja só, as pessoas, elas já vêm para a missão delas aqui na Terra com coisas pré-determinadas. Pré-determinadas, não está totalmente preenchido. Por quê? Porque ela tem escolhas. As escolhas de cada um vai fazer com que ela se torne uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. Mas se todo mundo nasce com uma espiritualidade, então vamos pensar, nasce do zero, ela vai construir o padrão dela. Só que, pode-se dizer assim,
Ah, se você nasce numa família de bandidos, você vai ser bandido? Pode ser, a grande maioria se torne bandido, tá? Pela aprendizagem. Mas, com certeza, não é dito aí que a famosa ovelha negra da família, ou seja, é aquela que fugiu à regra. Um nasce numa família de bandido e ele não adiantou toda a força, imposição, tradição. Ele falou, eu não quero ser bandido, eu não vou ser bandido, e ele pode perder tudo daquela família e ele não vai se tornar aquilo, porque ele fez uma escolha, tá? Então, determinismo é uma coisa, livre-arbítrio é outra coisa. Você pode estar num lugar que vai determinar aquilo, mas você tem escolha para não querer ser aquilo, tá? Embora a grande maioria vai funcionar pelo determinismo, ela vai ser aquilo do ambiente, tá? Numa sociedade, você vai ter as pessoas também, tudo nessa dualidade, tá bom? Agora, como as pessoas são livres, você vai tendo a sua vida. Então, aí entrando o comportamento científico. Quando uma criança nasce, ela tem mais do homem ou mais de Deus? Quando ela nasce, a criança nasce, até os primeiros anos, ela vai demonstrar mais do espiritual, né? Porque ela está mais ligada àquilo que se chama graciosidade, que seria um sinônimo para espiritualidade. Ela está mais genuinamente ligada com aquilo que vem de cima. Então é visto que até pelo comportamento do corpo, falei disso aí outro dia, tá? O comportamento do corpo é um comportamento flexível. O que dá essa graciosidade, essa espiritualidade ao corpo? O fluxo de energia que vem da alimentação de cima. Pelo corpo da criança, ele passa com toda maravilha que pode ser. Isso traz graça, isso traz brilho nos olhos, tá? Quando você olha para um adulto e vê aquela alegria, você olha no olho, o olho brilha, está expressando. Mas quando a pessoa está com raiva, você vê no olho a raiva. Quando a pessoa está sem emoção, você vê no olho que está opaco, não tem brilho. A pele fica seca, você tem o rosado, o avermelhado. Então são todos sinais que tem no corpo que você vai também ver a falta da espiritualidade. Mas voltando lá para o começo da vida, as crianças, por que elas têm facilidade com essa espiritualidade? Principalmente por causa da respiração. Veja, quando a gente vai meditar, o que a gente pede para vocês? Respire profundamente 3 vezes. O que é um costume das pessoas no dia a dia? Você pode perceber, você respira, mas por outro lado, ninguém respira no sentido que seria a respiração profunda. E é justamente um dos pontos que você capta a energia que é dada para ter vida no seu corpo e manter vida no seu corpo, é pela respiração. Só que uma respiração que você nem mexe a barriga, isso não é respirar. A respiração, ela tem que ser profunda. Porque na hora que você respira, você está permitindo que esse fluxo energético, ele atinja todo o teu corpo. Só que, por outro lado, as experiências da vida faz com que você procure se proteger. Essa proteção é o quê? É justamente essa energia que, ao invés dela andar pelo teu corpo, ela vai ficar aprisionada na musculatura do corpo. Ela vai prender. E aí vem uma coisa que vocês sabem muito bem: as tensões. Tem gente que tem tensão aqui. A maior tensão, tudo é nas costas, tá? Tensão nas pernas. O famoso nervo ciático, que todo mundo sente dor.
Entendeu? São coisas diversas. Então você tem aquilo que é manifestado no corpo físico, mas que está ligado com a alma, aquilo que vem de cima. E tudo isso está relacionado com a forma como a gente se relaciona com Deus. É que fala Deus, necessariamente as pessoas pensam no Deus da religião. E aqui não estamos falando de Deus da religião, estamos falando daquele que criou o universo. Por isso que as pessoas procuram chamar aí de força superior, disso e aquilo. Só que uma das dificuldades que também tem que se atentar é que o ensino até pode ser correto, mas ele pode estar te levando para uma prática idólatra. Então toma cuidado, vocês que gostam de ver coisas vinculadas aí com alternativo, o jeito da apresentação pode estar correto, mas a forma como está sendo feita pode estar te levando, por exemplo, saudar a forma energética. É uma coisa. Bom dia. Uma coisa é você falar assim, bom dia, Deus. Mas aquele que não tem contato sabendo que Deus é Deus, ele tem contato sabendo que essa energia vem de Deus. Então ele está chamando essa energia de Deus. Só que ele começa a personificar essa energia. Quando ele está personificando essa energia, já não é Deus mais. É uma idolatria. Aqui que mora o perigo. Tá? A ideia, ela é certa. Mas na hora que personificou, você criou uma divindade. E se você presta culto, você já não está mais ligado a Deus. Então, tome cuidado, porque a Torá, ela dá liberdade para as pessoas para fazer um monte de coisa. Lá no começo, é dito que os homens faziam cultos ao sol e faziam culto à lua. O sol, a lua, as estrelas, eles têm o poder de falar alguma coisa sobre o homem? Sim ou não? Vocês estão todos errados. A resposta é sim. Sabia? Claro que você sabia. Você não vê que, pela força da astrologia, por exemplo, basta dar o horário que você nasceu, o ano que você nasceu, o dia que você nasceu, pelo posicionamento astrológico daquele dia, daquele ano e daquele horário, já está pré-determinado se você vai ser uma pessoa que vai sofrer mais ou vai ter mais facilidades na vida. Porque está determinado. Isso aí é uma regência, tá? Agora, por causa disso, muitos começaram a atribuir divindade à lua e às estrelas e ao sol, e começaram a servir a este. Então eles criaram uma idolatria. O erro foi no criar idolatria, não se estes seres podem dizer alguma coisa, porque Deus permitiu, porque eles são transformadores, eles são a energia e conhecimento, lembra daquela sabedoria? Ela passa por eles para atingir o nosso mundo. Outra coisa que nós falamos sobre os mundos criados, lá em Briá, que está o trono de Deus. Não falamos que o trono de Deus não é um trono propriamente, um trono que a gente está acostumado, um trono que alguém senta e reina. Aquilo ali, na verdade, é um ponto de liberação de energia que vai ser, dali, vai distribuir para o nosso mundo, tá? No teu próprio corpo você tem os centros de energia também. É muito... Ou seja, grosso modo falando, tudo é energético, tudo é espiritual. Tudo é espiritualidade. Agora, o que você tem que aprender é como andar nesse meio espiritual. O certo é que todos nascem com aquela porção divina, para você ter um bom desenvolvimento com esta espiritualidade.
Agora, conforme a pessoa, na liberdade dela, ela vai lidando com o emocional. Então, tem gente que vai ser mais emocional que outro. Então, aquele que vai ser mais emocional, ele é mais aceito num monte de lugar. Aquele que é menos emocional, mais sisudo, você vai chamar ele de grosso, que ele não te passa coisas boas, se afasta. Aí ele vai falar que ele não aprendeu a ser daquele jeito, porque na família dele todo mundo é assim. Aí vai querer falar que o pai batia, que vieram da roça e que não sei o quê. Vai ter explicações, até chegar naquele primeiro que deu origem a tudo. Aquele primeiro que eu estou falando é o chefe da família, tá? Então você tem, quem que é o cabeça da tribo de Judá? Não é Judá? O filho de Jacó? Ele não é o primeiro? Que era ele, depois ele tem mais um filho, aí que tem mais um filho, que tem filho, formou a tribo de Judá. Então, a Neuza é filho de fulano de tal, que é filho de fulano de tal, que é filho de fulano de tal, que é filho de... Vai chegar uma hora que é aquela alma que veio de Deus. Entendeu? E que as experiências dele, ruim ou bom, você não vai conseguir determinar que porque ele foi bom, toda a descendência vai ser boa. Ele pode ter sido bom. Eu tenho um comportamento. O Gabriel, que é meu filho, tem o mesmo comportamento que eu? Não, ele é diferente de mim. Mas o filho dele pode ser como eu? Pode. Mas pode ser como ele também? Pode. Mas pode ser diferente de nós dois? Também pode. A beleza da coisa é isso. Mas tudo está mostrando um comportamento que a gente está reagindo às coisas existentes. E lembrando que aquilo que está existente, isso é espiritualidade. Essa força que torna existente todas as coisas aqui. E conforme você vai trocando essas experiências, você vai ou crescendo o teu caminho, você está se enchendo dessa energia boa que vai fazer o teu olho estar brilhante, a tua pele ela fica mais bonita. Porque se você está ligado com as coisas boas de cima, ela vai refletir no teu corpo físico. Se você está ligado com coisas da opressão, tal, vai refletir no teu corpo também. É sabido que pessoas que riem muito, não interessa se é o bobo da corte, mas só o fato dele rir, ele está pegando uma energia diferenciada. Ele vai viver melhor do que muitas pessoas. Mas ele é pobre. Não interessa se é pobre, essa questão de espiritualidade não tem a ver com dinheiro. Tá? Então o segredo aqui está justamente, por que Deus criou então o Shabat? Para que o mundo pudesse ter a renovação da sua espiritualidade. Se você dorme para que o corpo tenha um descanso, então você dorme para que o teu ser espiritual tenha descanso. Deu para entender? E a tua responsabilidade é manter essa ligação alma com o corpo, porque os dois andam juntos, precisam trabalhar junto, e eles também terão recompensas ou punições junto. Porque se a alma é eterna, o corpo também será chamado para a ressurreição. Isso é uma recompensa. Tá certo? Só que se a alma também foi uma alma ruim, o corpo também, o Kaf Hakela, o corpo também vai apanhar, os ossos serão quebrados, serão espancados ali naquele primeiro ano. E tem uma coisa interessante aí, que existe uma coisa chamada alma sem corpo. Você conhece a mula sem cabeça? Não conhece? Só de ouvir falar, não tive prazer. Hã? Só de ouvir falar.
Só de ouvir falar, mas para quem é da roça dos tempos antigos, era muito comum falar da mula sem cabeça. E aí, são contos. Vai que alguém tenha visto de verdade uma mula sem cabeça. Entendeu? Porque essas coisas se vê, faz parte do espiritual. Eu posso falar que eu estou vendo ali, você está olhando e falando, não, mas não tem nada lá. Você é louco. Aí é a questão de conseguir enxergar na questão desse espiritual. Entendeu? Existe as almas que não têm corpo. Mas não precisa explicar, já está tarde também, já vou encerrar. Mas só para você saber que o homem, ele pode pecar no nível que ele não tem o direito de ter um corpo. Então é conhecido que alma que não tem corpo. Se ela não tem corpo, ela vai precisar, para ter um refúgio, um descanso, de entrar no corpo de alguém. Você conhece essa história de você conhecer alguém que tem alguém que entra no corpo dela? Sem falar nome, mas aquele ser lá conhecido que tem nome e sobrenome, o Zé, e o outro nome dele começa com P de Paulo, o Pi. Nunca ouviram falar desse nome? Já, né? Esse fulano pode ter existido? Pode. Mas se ele está precisando ter descanso no corpo de uma pessoa, então ele é uma alma que não tem corpo. Onde estão as almas que não têm corpo? Ô sogra, onde estão as almas que não têm corpo? Por aí onde? Nesse mundo nosso. Vagando neste mundo, tá? Então você tem, olha só, você tem almas de sábios, de gente boa que pode estar no teu corpo. Vem por permissão de Deus, para te ajudar a superar alguma coisa ou aprender alguma coisa, tá? Ou criar alguma coisa. Uma pessoa como o fulano que desenvolveu o computador, por exemplo, isso é uma construção que Deus já tinha lá naquela sabedoria. Alguém precisaria decodificar aquela sabedoria para trazer essa tecnologia aqui, porque toda tecnologia ela já está prevista para chegar aqui. Alguém vai ter que estar ordenado a pegar aquilo. Concordo que numa geração pode ser permitido que um sábio possa retornar para dar início àquela tecnologia? Pode. E é possível. Então é possível que o criador de um assunto, pode ser que não tenha sido ele que criou, mas uma alma que estava ali justamente para fazer aquilo. Como ninguém está vendo quem é que está lá dentro, você está vendo aquela pessoa. Então, o criador, quem criou o telefone? Graham Bell. A imprensa? Gutenberg. O avião? Santos Dumont. Então, a gente vai tendo nomes aí de pessoas que ficaram notabilizadas, e pode ser que não tenha sido elas, mas ela teve o mérito de receber a alma de um sábio para poder ser uma bênção para aquela geração, tá? Agora, para fechar, então, Deus, então, o que ele fez? Como vai ter gerações que pode não alcançar o mérito para receber santos, então Deus pega a santidade dos tzadikim e coloca naquela linha das gerações. Então, toda geração vai ter sábios,
porque Deus assim determinou, Ele distribuiu. Porque tem geração que talvez não alcançaria o mérito para poder atingir. Por isso que Deus estabeleceu dessa forma. Tá bom? Então, grosso modo falando, espero que você tenha aprendido que essas coisas não é tudo estática, tá? Você tem que ver na parte dinâmica. Deus colocou a espiritualidade, mas ao mesmo tempo Ele te deu liberdade para você reagir com escolhas. A escolha má que você faz vai te conduzir. Você ainda é um ser espiritual? Só que você vai perdendo a graciosidade de Deus, ou seja, você vai perdendo luz. Porque tudo é luz. Entendeu? Tudo é luz. O sol ilumina aí essa parede. E a luz que é refletida aqui nessa parede, armazenada aí, eu consigo enxergar porque pela luz. A gente enxerga por causa da luz. Tá certo? Agora, a pessoa vai se afastando dessa luz principal, que é essa espiritualidade. Ela continua espiritual? Continua. Só que ela está passando de um grau de espiritualidade para uma espiritualidade da maldade. Você tem o negativo, você tem todos os... Então, ela vai se desviando para cá, então ela começa a atrair ao mundo uma espiritualidade negativa. E Deus estabeleceu que na parte da noite determinados tipos de seres têm a sua existência. Então essas pessoas estão trazendo esses seres para cá. Assim como a bondade de pessoas também traz os seres da bondade para cá, entendeu? Então tudo isso você vai mexendo com o comportamento, você vai mexendo com a estrutura do corpo físico, estrutura diverso, tá? E não precisa pensar em igreja cristã, em igreja do Islã, em igreja do Krishna, e você não precisa pensar em religiosidade nenhuma dessas coisas. Você tem que pensar que tudo veio desta porção. Se você ficar olhando para a Júlia, que nasceu agora, e tiver tempo de ficar acompanhando, você vai percebendo que a mobilidade do corpo é uma. Ela, como criança, até uma certa idade, ela é gracioso, é bonito, você gosta de ficar olhando. O comportamento, os gestos, é tudo dentro de uma coisa que te lembra essa espiritualidade que vem de cima. Depois de um certo tempo, os movimentos vai mudando, porque a pessoa já foi perdendo essa espiritualidade, entendeu? Até chegar no ponto que nós somos aí. A gente luta para ter a graciosidade. Ah, fizeram o teste? Ela chorou. No final ela chorou. Tá vendo? Esse teste é muito legal de se fazer. É que nasceu a criancinha e eu mandei lá para eles o chamar, falei, coloca perto dela, vocês vão perceber no rosto a reação que a criança vai ter. Geralmente a criança chora no final, porque ela sente que ela saiu dessa espiritualidade do mundo superior. Então ela vai encarar aqui, não é fácil ficar aqui embaixo. Aí a criança chora. Tá bom? Então podemos parar aqui.